Olá, gente. Aqui, professora Flávia Bessoni. Hoje a gente vai dar início aqui à aula de Clínica Infantil 1. E a gente está trazendo aí os principais teóricos, tá? Da Clínica Infantil. Então, a gente vai ver Freud, Ana Freud, Melanie Klein e Winnicott. É óbvio que tem outros autores que vai falar aí dessa clínica, dessa dinâmica de como você vai atuar como psicanalista infantil, como aquela pessoa que vai atuar junto às demandas infantis, mas assim, os principais teóricos é o que a gente vai estar passando nessa aula de hoje, tá certo? Então a gente vai começar a falar de Freud. Inicialmente, né, a gente vai contextualizar aqui um pouco esse histórico rapidamente, né? A gente vai entrar tanto, mas é só para você ter uma ideia de como Freud foi estruturando a sua teoria com relação àquilo que vai dar base à clínica infantil, né? Então, as crianças aí, antigamente, elas eram criadas pelas amas de leite, lá no século XVII, né? E por volta dos 7 anos, elas eram consideradas adultas já. Então, você imagina uma criança já de 7 anos, né, já não ainda de 7 anos, sendo considerada adulta, tendo responsabilidades ou que foi colocadas a ela essa responsabilidade já de adulta. Isso então vai começar a mudar a partir dos filósofos, dos médicos e educadores que começam a estudar os processos mentais das crianças. Então eles vão começar a entender que uma criança de 7 anos ela não tem essa capacidade, essa maturidade de lidar com as questões adultas. Então, Freud, quando ele começa a escrever aquilo que vai nos dar base para a clínica infantil, ele vai escrever os 3 ensaios da sexualidade infantil, né? Eu acredito que você se você ainda não leu, é necessário que você se intere desse assunto. E dentro desses 3 ensaios da sexualidade infantil, Freud vai estar falando de um caso que ele atendeu. Na verdade, ele não atendeu essa criança diretamente, que é o pequeno Hans. Ele foi trocando informações com o pai dessa criança. E aí ele vai estar falando da importância das primeiras fases da vida humana. Então, dentro deste ensaio, desses 3 ensaios da sexualidade infantil, você vai ter base para estudar e você vai ter aí conteúdos para a clínica infantil. Ele vai tratar desse caso do pequeno Hans. E ele vai ter também o artigo que ele escreve, como além do princípio do prazer, ele vai falar do jogo do forte dá. Quando Freud coloca este termo, jogo do forte dá, eu acredito que você já tenha observado, quando a criança joga o carretel, a linha, né, e fica brincando, ele joga e puxa. Eu acredito que você já deve ter tido essa experiência ou ter visto já um filho ou um parente fazendo esse tipo de brincadeira. Freud interpreta esse momento, esse jogo do forte dá, como a possibilidade da criança simbolizar, ou seja, ela dar conta da ausência da sua mãe, né, a fim de elaborar a separação dela. Logo quando essa mãe, após, né, essa criança nasce, ela já tem um certo contato com essa mãe, e essa mãe então precisa se ausentar por algum motivo, ou para fazer uma compra, ou para trabalho. Essa mãe precisa se ausentar de casa, e para que essa criança lide, né, venha lidar com a separação, com o distanciamento dessa mãe, ele então vai começar a brincar com o jogo do forte dá, que é o que o Freud nomeou. Então, esses 2 escritos, os 3 ensaios da sexualidade infantil e além do princípio do prazer, são os escritos de Freud que dá subsídio para a clínica infantil. Bom, Freud vai postular a questão do instinto e a questão da pulsão. Você que já faz o curso de psicanálise, você já tem uma ideia daquilo que seja a pulsão e instinto. Então, o funcionamento geral do psiquismo humano se dá nessa base, né, dessa questão da distinção do instinto, que Freud vai estar colocando aí no termo alemão Trieb, que você vai achar na edição da Imago, tá? Essa versão em alemão.
Instinto seria o quê? É a resposta a um estímulo determinado, baseado numa necessidade fisiológica. Um exemplo de instinto é aquilo que a gente vai de encontro a satisfazê-lo, vamos dizer assim. E aí tem um exemplo, buscar comida. Quando você busca comida, porque você está, obviamente, com fome. Isso fala do instinto. Quando você tem fome, você se levanta do seu local e vai, então, em busca dessa satisfação, ou seja, de se alimentar para que você possa satisfazer a vontade de comer. A pulsão é a tradução, a representação do que aparece no corpo como necessidade. Só que neste lugar temos o desejo, não necessita de estímulo, uma vez que é uma pressão interna constante. Para você diferenciar a pulsão do instinto, você vai observar que o instinto, como a gente disse, é o da fome, mas a pulsão é o que te faz levantar, ou seja, é a pressão interna que você tem de ir em direção a satisfazer a sua necessidade. Então, enquanto que a pulsão tem origem somática e vai buscar a satisfação, ou seja, buscar o prazer, o instinto, então, seria a saciação de uma necessidade fisiológica. Para Freud, o prazer está associado ao sexual. Quando Freud vai falar essa questão e vai fazer algumas associações com o sexual, ele não está dizendo a questão da relação sexual propriamente dita, né? Aquela que a gente entende na relação de um casal. Todas essas questões do ser humano relacionado aos seus desejos, às suas vontades e essa energia que te coloca para a vida, que te faz levantar todos os dias, que te faz querer trabalhar, que te faz ir em busca da realização dos seus desejos, Freud vai fazer uma associação com aquilo que é o sexual. Então, isso é no sentido mais amplo e não no sentido genital. A criança começa a buscar objetos para a satisfação da pulsão muito cedo, que ele vai tratar de libido. A libido é investimento que a gente faz nos objetos. E quando então se inaugura essa pulsão? Flávia, minha criança, eu nasci, tô ali, né? Como que se dá esse processo? A gente sabe, entende que o bebê ele necessita do outro para viver. Logo que ele nasce, se ele não tiver um acompanhamento de uma pessoa, ele vai acabar morrendo. Então, ou seja, ele precisa, ele tem essa necessidade, ele tem essa dependência inicial do outro para sobreviver. Ele sofre a ação do outro e é através da boca que o outro vai passar, a princípio, o seu desejo, dando leite, mais alguma coisa, no olhar, no afeto. Então, a pulsão é passada adiante. O bebê, logo que ele nasce, né, passados instantes, ele vai agora chorar e a mãe vai precisar suprir, de alguma forma, essas carências, vamos dizer assim, para que ele possa sobreviver. Então, não é apenas o dar o leite. A mãe, apesar da alimentação, do leite que ela vai disponibilizar para essa criança, tem toda uma questão envolvida subjetiva, que é a questão do olhar, do afeto, de como que ela vai lidar com essa criança. O sujeito bebê, então, sofre uma ruptura e, por estar submetido ao outro, vai conhecer o desprazer. É nesse momento que se inaugura a pulsão. Freud vai dizer que esse momento em que a criança ela vai, inicialmente, né, ela nunca tomou o leite, ela acabou de nascer, ela nunca experimentou o leite materno. E aí, quando a mãe, então, dá essa alimentação e que ele sente o gosto desse leite materno e que ele tem um prazer e tem uma satisfação nisso, só que ele depende da mãe colocar esse leite na boca dele. E com o passar do tempo, essa necessidade vai vir novamente. A pulsão ela se inaugura justamente nesse momento, que a criança vai começar a sentir o desprazer. É o incômodo que ela vai sentir, e então ela vai buscar novamente essa saciação. A criança só vem ao mundo porque falta algo no outro. Quando uma criança nos chega ao consultório, podemos pensar que a demanda dos pais
a que demanda dos pais ela está respondendo. A criança, ela nasce não só naquele momento que a gente considera o momento do parto, né? Que aquele momento ali é o momento literal no qual a criança está vindo ao mundo. Antes desse momento, a criança ela já existia. Você que é jovem, por exemplo, você é solteiro, você talvez imagina ter uma família, nem todos imaginam mais. Grande parte das pessoas imaginam casando e tendo filhos. Quando você imagina tendo um filho, ele então já é concebido. É a partir desse momento. Freud nos dá a entender isso. Então, ou seja, o filho não nasce naquele momento do parto, né? Que ali é o fato, é o que está acontecendo no momento. A criança ela é concebida a partir do momento que você já começa a pensar antes dessa concepção. Então, quando a criança ela chega ao consultório, a gente precisa observar e pensar a que demanda dos pais ela está atendendo. Porque se a criança vem, ela não está vindo por vontade própria. Ela não pediu, pai, mãe, eu quero fazer terapia. Isso nasce do desejo do pai. Então, primeiro, você que tem a intenção e quer trabalhar na clínica infantil, nesse primeiro momento é pensar a que demanda dos pais ela está respondendo. Freud ele vai dizer, dentro daquilo que a gente chama de clínica infantil, ele vai tratar das fases psicossexuais da criança. E ele vai iniciar dizendo, ele vai falar sobre a fase oral. Que fase é essa? É uma fase no qual a criança leva tudo à boca. O prazer dela está na boca. Então, quando ela recebe o leite materno, ela já está começando a sentir o quê? O prazer nessa boca, na boca. E aí, até os 2 anos mais ou menos, a criança, então, ela vai começar a colocar outros objetos na boca. Com o passar dos dias, que ela vai se descobrindo e descobrindo as formas de lidar com os objetos, com as coisas, ela vai pegar esses objetos e vai levar à boca, porque ela precisa sentir isso. É o que Freud vai chamar da zona de prazer da criança, que vai até aos 2 anos. E por que isso? Esse prazer? Porque é nesse momento que ela sente que está confortada, que ela está aninhada, que ela está sendo acalentada. Naquele primeiro momento no qual ela começa a descobrir esse prazer, ela está no colo da mãe. Então é importante que ela sempre venha buscar, na verdade, essa sensação de conforto. Então o seu prazer principal até os 2 anos está na fase oral, que é onde o Freud vai dizer, vai chamar nossa atenção para esse comportamento infantil, que inicialmente está ligado à amamentação, mas depois também ela vai começar a morder o seio materno. Ela vai ter esse prazer de morder, de beber, de sugar. E aí vem as outras questões envolvidas nessa fase oral, que é a questão da chupeta, mamadeira. E a partir, então, dos 2 anos em diante, Freud vai dizer que essa criança, ele vai demarcar, na verdade, né? Ele começa a demarcar as fases a partir das idades. Então, após os 2 anos, ele diz que a criança ela entra na fase anal, que é aquela fase onde a criança vai começar a ter o controle dos seus esfíncteres. Ela vai começar a entender que ela consegue controlar o momento que ela pode fazer xixi, a hora que ela pode fazer cocô, as suas necessidades fisiológicas. É o momento que ela vai entender que ela pode expelir essas fezes e o momento que ela pode reter também essas fezes. Essa fase é uma fase muito interessante, que é a fase que a criança ela começa a entender de controle. Como que eu posso controlar alguma coisa? Como eu posso controlar alguém? Essa fase é uma fase muito interessante. E é nessa fase também que começa a surgir os primeiros conflitos entre o indivíduo e o social. É o momento que ele pode dizer para essa mãe, para esse pai, para esse cuidador, que ela tem um certo controle sobre aquilo que ela quer.
É nessa fase que os pais costumam colocar a criança no troninho. Olha, agora é a hora de você fazer sua necessidade. Agora é hora de você fazer seu cocô. E aí a criança, então, ela sabe que nesse momento ela pode ter o controle sobre isso, ela vai querer ficar ali ou não. Esse também é o momento em que a criança gosta de certa forma, chamar a atenção. E esse também é o momento que os pais podem e devem trabalhar a questão dos elogios. A gente vai estar falando um pouco mais disso à frente, para que você possa entender todas essas questões das fases. Possivelmente você já tenha visto, mas é interessante depois você fazer o link, como que a gente hoje na fase adulta temos algumas fixações, né? Mas para que você possa entender essa criança quando ela chega ao consultório, ao set, né, infantil, para que você possa iniciar um tratamento, são perguntas que você precisa fazer aos pais, essas perguntas iniciais. Então, dependendo da idade que essa criança chega para o atendimento clínico, na anamnese se faz necessário que a gente pergunte aos pais, né, como que foi essas fases, como que foi o desmame, como que foi essa fase do troninho, como que foi as fases dessa criança até a idade que ela apresenta quando ela chega diante de você. E a partir dos 4 anos, então, a criança entra na fase que Freud vai chamar de fase fálica, né, onde toda a sua energia está voltada para as genitais, são as tensões, as ereções, e a criança então ela começa a se descobrir nessa fase, porque ela começa a entrar naquilo que Freud vai chamar de ansiedade da castração. E o interessante é que essa fase é uma fase em que a criança está começando a descobrir o sexo, né? A área genital chama bastante atenção. É quando o menino vai olhar para a menina e vai ver que tem algo ali que é diferente nela. E a menina, a mesma coisa, olha para o menino e fala que chama atenção porque o órgão sexual dele é diferente. E aí, então, dentro dessa fase, surge o que Freud vai chamar de complexo de Édipo. Por que complexo de Édipo? Freud vai buscar esse termo lá na mitologia grega, né, que conta a história de um jovem que ele se apaixona pela mãe sem saber que é a sua mãe e mata seu pai, enfim. Quando Freud busca essa referência na mitologia, ele está fazendo a referência justamente de uma fase em que a criança, vamos falar do menino nessa fase, porque o complexo de Édipo ele se diferencia no menino de uma forma, né, e da menina de outra forma. Então, quando se trata do menino, ele vai ter o seu pai como rival. É como se ele estivesse disputando a sua mãe. Obviamente, quando você vê uma criança do sexo masculino, ele quer ficar próximo do pai, mas ele fica voltado mais para a mãe. E a menina da mesma forma. Ela vai ficar mais apegada ao pai, ela vai querer passar mais tempo com o pai. E dentro dessa relação que Freud chama de complexo de Édipo, surge essa questão da rivalidade, né? Não é nada uma questão muito séria de querer, a briga, mas se trata justamente de uma fase em que a criança está começando a compreender os relacionamentos. Então, quando Freud busca na mitologia, ele vai pegar lá, né, aquilo que Sófocles vai escrever, né, quando os gregos, eles têm muito essa questão da mitologia. Então Freud, para ser um pouco mais didático, para que a gente possa entender o que ele está querendo dizer, numa época também que foi muito difícil ele postular suas teorias e falar de questões psicossexuais das crianças, né, para dizer sobre essa rivalidade, para dizer sobre essa vontade de se aproximar da mãe. Foi muito difícil para Freud ser compreendido nessa época. Então, essa rivalidade é como se a criança quisesse, de fato, eliminar o pai, o menino, no caso, e casar-se com sua mãe. É como se ele quisesse ter essa mãe somente para si.
E quando Freud fala dessa angústia da castração, é quando o pai ele entra nessa relação, né? Porque inicialmente, quando a criança nasce, a primeira pessoa na qual ela tem um contato direto é com a sua mãe. É a sua mãe que vai começar a apresentar o leite, vai iniciar todo esse processo de relação. E aí o pai então começa a surgir nessa relação, quando a mãe permite esse pai entrar, né, vai começar a surgir essa angústia da castração, porque o pai vai dizer o seguinte, olha, de forma indireta, né, o pai não vai dizer com todas as letras isso, mas de forma indireta o pai vai dizer assim, olha, essa mulher que está aqui é sua mãe, ela é minha mulher, então você não vai casar com ela, isso aí é para um outro momento da sua vida. E a criança então ela precisa, se faz necessário que ela passe por essa angústia da castração. Dentro da psicanálise você vai, de uma forma mais avançada depois, você vai entender todo esse processo dessa necessidade do ser humano passar por essa angústia de fato, para que ele possa se constituir um ser. E aí ele vem a criança, né, o menino, com toda essa ansiedade, essa questão toda com a sua mãe, de querer ter a sua mãe, dessa vontade latente de matar o pai, é como se ele quisesse eliminar esse pai para poder possuir essa mãe, ele começa então a se sentir ameaçado por esse pai, por várias questões. O pai é adulto, o pai é mais forte e ele fica então com medo de ser castrado, ele fica com medo de ser, de alguma forma, de receber algum tipo de retaliação, porque ele quer ficar com essa mãe e ele se sente ameaçado por esse pai. Então, quando ele começa a sentir essa ameaça, essa angústia da castração, o que ele faz? É como se ele pensasse assim, eu vou me aliar ao meu pai e aí tá tudo tranquilo, ele não vai fazer nada comigo, né? E aí ele então começa a atenção desse pai, né? E vai buscar aí a pensar como pai, fazer as coisas que o pai faz, para ele justamente se aliar, para que ele não venha sofrer essas retaliações. E nesse período, é o período de conflitos que não pode ser resolvido por completo, por várias questões. A criança ela não tem maturidade suficiente para poder lidar com esses conflitos. E isso então começa o processo que Freud vai falar de recalcamento, tá? Esses processos, todo esse desejo, né, de ficar com a mãe, esse desejo de matar o pai, inconsciente, a gente sabe que todos esses processos eles lidam, né, acontecem no inconsciente. Lembrando que quando a gente fala de psicanálise, que a gente estuda psicanálise, a gente está falando de processos psíquicos inconscientes, diferente de outras abordagens da área da psicologia. A psicanálise ela trata bastante daqueles desejos mais latentes, nos quais a gente já vai acumulando desde o nascimento. Então essa vontade desse menino ficar com essa mãe, essa vontade de matar o pai, são desejos reservados no inconsciente. Bom, o complexo de Édipo nas meninas ocorre de forma diferente. Então a gente acabou de dizer o seguinte, que o menino, dentro daquilo que é o complexo de Édipo, que faz parte do desenvolvimento infantil, ele ao nascer, né, com o passar do tempo, quando ele chega nessa fase genital, ele quer, né, ele começa a entender e querer se aproximar dessa mãe, e esse pai entra, formando aquela triangulação que a gente costuma dizer, né, nesse triângulo social. O pai vai entrar meio que para romper essa relação, essa aproximação mais profunda do filho com a mãe. A menina acontece diferente, porque ela precisa fazer um retorno para sua mãe. Então essa menina ao nascer, ela ama, ela deseja a sua mãe, e nesse período da fase do complexo de Édipo, é como se ela tivesse inveja do pênis. Quando Freud trata essa questão da inveja do pênis, ele não está tratando a questão da inveja do órgão genital masculino, mas é tudo que simboliza, tudo que esse órgão representa, que é um órgão de poder, traz uma certa, uma maior autoridade, tudo que esse órgão representa, que Freud vai chamar de falo, né, também. Então ela tem essa inveja do falo, então ela quer
nesse período, ela quer ter um filho com o pai. As crianças, as meninas, elas começam a se aproximar desse pai, né? Elas querem passar maior tempo com ele. E nessa relação, o que acontece? Não é a mãe que vai chegar e vai puxar essa menina novamente. O que acontece de forma inconsciente, o pai enviar uma mensagem para essa criança, assim como ele envia a mensagem inconscientemente, né, de forma indireta para o menino, dizendo que a mãe, ele não vai se casar com a mãe. Essa mensagem subliminar, vamos dizer assim, também é direcionada para a filha. Ou seja, ele vai dizer para essa filha que ele não é o homem ideal para ela. Ela quer passar muito tempo com ele. O que ele vai fazer então? Da mesma forma, essa ansiedade, ele vai gerar essa angústia de castração, dizendo para ela o seguinte: olha, você precisa voltar para sua mãe, aprender as coisas de menina. Mas também é necessário, para o desenvolvimento humano, é necessário que essa menina passe esse tempo com o pai. Porque o pai é que vai estar ativando nessa menina a questão da feminilidade. É quando o pai chama a menina de princesa, de minha filha, de minha linda, percebe? E aí ele vai fazer todo esse contato de carinho, de atenção, daquilo que o pai representa para essa criança. A gente está falando isso, gente, dentro daquilo que a gente trata de uma família funcional, porque é uma realidade que muitas das vezes o pai não é presente, certo? Então a gente está falando dentro de uma realidade em que uma família funcione relativamente bem. Então, essa menina, ela vai receber essa mensagem de que o pai não pode casar com ela, né? Que isso também é um momento para o futuro, que ela pode sim se casar, mas o pai não é a pessoa ideal para ela, mas ela já conheceu um pouco desse universo masculino, vamos dizer assim, né? E aí então ela faz esse retorno para a mãe, diferentemente do menino, que ele quer se aproximar da mãe, mas ele acaba se identificando com o pai, se aliando ao pai, para que ele não venha sofrer nenhum tipo de retaliação. E o pai já direciona então a menina para essa mãe, para que ela possa agora desenvolver as suas outras habilidades. A questão da feminilidade fica, ela é inserida no ser humano a partir desse contato com esse pai. E quando ela retorna a essa mãe é quando ela vai começar a aprender as questões de mulher, né? Aquilo que mulher faz. O que uma mulher faz? Então ela vai começar a aprender dentro desse contexto familiar o que essa mulher faz. Então, dentro do complexo de Édipo, essa menina então, como ela sente essa angústia de não poder ter esse pai para ela, somente dela, ela então nasce o desejo nela de ter um filho com o pai. E ela descobre então que ela não tem, quando ela tem esse desejo de ter um filho com o pai, ela descobre que ela não tem o falo, que é o momento das diferenciações entre o gênero, né, homem e mulher, que ela percebe que o menino tem algo diferente dela, e ela então, ela já entende que ela foi castrada. Eu não tenho, o que eu vou fazer agora? Né? Eu não tenho o que representa o poder, eu não tenho aquilo que me dá uma representatividade maior, vamos dizer assim. Então eu quero ter um filho. A ansiedade da menina é diferente. Freud vai até dizer que nem tem ansiedade, porque ela já sabe que foi castrada. O menino, a ansiedade é muito maior, porque ele tem o falo, ele percebe que ele tem, que o pai dele também tem, então ele fica com medo de perder esse falo. A menina falava assim, eu não tenho, então o que eu vou fazer? Então eu vou ter um filho, eu quero gerar um filho. Né, que é o que vai representar para ela, então, esse poder. Então, inicialmente, ela ama e deseja a mãe, ela tem a inveja do pênis, inveja do falo, né, inveja de ter essa sensação de onipotência. Ela tem, então, o desejo de ter um filho com o pai, e ela já entende que foi castrada. Então, passada essa fase, aí até os 4 anos, a partir dos 5 anos, Freud vai colocar o nome desse momento seguinte de fase da latência, que é onde os desejos sexuais não resolvidos, né? A criança ela vai recalcar isso e ela vai entrar naquilo que a gente chama de um período em que ela vai ficar meio dormente, vamos dizer assim. É um momento que ela vai se interessar mais por jogos, esporte, escola, dança,
pintura, instrumentos musicais, é onde ela vai querer se socializar mais. Então é um ótimo período para que os pais possam investir nas crianças, colocando ela para poder fazer alguma coisa nesse sentido, né, de artes marciais ou até mesmo uma arte que a criança gosta de fazer, instrumentos musicais, esportes, enfim. Mas esse é um período que Freud vai dizer que é um período em que a sexualidade não avança. A criança não tem, ela não vai buscar relacionamentos com pai, com mãe, nada disso. Ela vai estar envolvida mais com as questões sociais da sua fase. Então é a fase que ela vai estar dormente. E na fase genital, que é onde a criança sai dessa fase, a transição, né, da fase da fase anterior, da fase infantil para adulta, é onde a libido retorna aos órgãos sexuais, né, onde vai acontecer as diferenças sexuais, quando esse ser já se torna adulto, ou seja, seus desejos sexuais se tornam adulto, né, e aonde está aí os sentimentos edipianos não resolvidos. Então, ou seja, todas essas fases a gente precisa entender para receber essa criança, ok? Então a gente disse que o ser humano ele vai passando pelas fases, que é a fase oral, a fase anal, a fase fálica, a fase da latência e, por fim, a fase genital. Da fase genital para frente é quando a criança, nessa fase de transição, ela já decide, segundo a teoria freudiana, é quando ela decide se ela vai ser hétero, se ela vai ser homo, se ela é bi, ela vai começar a entender esses processos, tá? O desejo sexual já se torna adulto, de fato ela quer se relacionar, ela tem o desejo de se relacionar sexualmente como adulto. E todas essas questões infantis, né? Agora na fase adulta é que a gente vai começar a perceber em que momento em que esse adulto ficou fixado, em qual fase que ele ficou fixado, né? Que aí é o que Freud vai chamar de fixação, que é quando não se consegue mais avançar normalmente na sua dinâmica de vida, né? E fica muito envolvida com as gratificações simples. Por exemplo, quem está fixado na fase oral, por exemplo, é uma pessoa que quer ter sempre gratificações, tendo esse prazer na boca. É quando a pessoa coloca, por exemplo, gosta de um chiclete, fica com a caneta na boca, quer sempre estar comendo alguma coisa, né? Porque o prazer está ali, ou seja, a pessoa tem essa fixação na fase oral, né? Um exemplo. E aí segue as fixações. A pessoa também pode ficar fixado na fase anal, que vai trazer outros tipos de sintomas, né? Bom, a gente vai estar passando aqui no próximo bloco, a gente vai estar falando o caso do pequeno Hans, né? E aí a gente vai entrar na teoria de Melanie Klein para você começar a entender de fato todo esse processo clínico, todo esse atendimento, que é um atendimento dinâmico, é um atendimento totalmente mais didático, né? Quando você trabalha a criança, você não trabalha dentro daquilo que Freud vai chamar de associação livre, que a gente entende numa clínica de adulto, certo? Então a gente volta no próximo bloco.